Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 31 de dezembro, domingo, último dia do ano, dia de ação de graças, dia de agradecer ao Senhor por tudo que vivemos ao longo desse ano de 2023. E olha, eu tenho certeza que você tem muitos motivos para dar graças ao Senhor. Não podemos passar esse último dia, essa virada de ano, sem um coração de gratidão, sem reconhecer as maravilhas e os benefícios. E eu quero agradecer você de modo particular, que foi fiel conosco ao longo deste ano, Alex Divina. Você que acompanhou, que rezou, que viveu os momentos de alegria, de dores, que participou de tudo que foi vivido aqui conosco, com a nossa comunidade, dos erros, das alegrias, enfim, eu quero agradecer tudo que foi vivido ao longo desse ano, você que foi de fato esse colaborador da evangelização, que não só fez a Alex Divina, mas que foi um evangelizador, que compartilhou, que evangelizou outras pessoas. Então, muito obrigado a tudo que foi vivido junto com a nossa comunidade neste ano. E hoje é uma grande festa para a nossa igreja, celebramos a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então, mais um motivo para agradecermos ao Senhor e ter a presença da Sagrada Família no meio de nós. Vivemos aí uma bela oitava de Natal, a cada dia celebrando o mistério do nascimento do menino Jesus, e não pode ser diferente hoje. Nada melhor do que fecharmos o ano. Então, esse ano a festa da Sagrada caiu no domingo, né? A igreja que vive esse dia do domingo celebrando essa festa, e nós hoje, junto com a Sagrada Família, podemos dar graças a Deus, de fato, pelos benefícios, pelas maravilhas que o Senhor realizou no meio de nós. Porque amanhã já é 2024, já é um novo ano, então esse 2023 é o dia da ação de graça, é o dia da gratidão. Então hoje, Alex Divina, para você tem que ser um Alex de gratidão, de louvor, de cantar as maravilhas que o Senhor realizou no meio de nós. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro do Eclesiástico. Pois o Senhor glorifica o Pai nos filhos e fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos, e no dia de sua oração será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito, e o que obedece ao Senhor alegrará sua mãe. Filho, cuida de teu pai na velhice, não o desgostes em vida. Mas, se a sua inteligência faltar, seja indulgente com ele. Não menospreze, tu que estás em pleno vigor, pois uma caridade feita a um pai não será esquecida, e no lugar dos teus pecados, ela valerá como reparação. Então, a leitura de hoje é interessante, porque é como uma anamnese, uma reflexão de como é que eu vivi ao longo desse ano, e se eu não vivi bem, porque ele vai dando toda uma lição dos pais com os filhos, é um convite para 2024 fazermos diferente. Porque primeiro ele começa pedindo para glorificar o pai nos filhos e fortalecer a autoridade da mãe. Então ele vai fazer esse convite da importância do pai, da mãe e dos filhos. E aí ele vai lembrar, né? Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. Então peçamos ao Senhor a graça de ter esse coração que respeita, que acolhe, que ama, que perdoa. Aquele que honra a mãe é como ajuntar um tesouro. Então olha a graça, né, de honrarmos a nossa mãe, de cuidarmos, de zelarmos, de respeitarmos. E aí ele continua, aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos, e no dia da sua oração será atendida. Aquele que honra o pai viverá muito. Então, se você quer viver muito, aqui o livro do Eclesiástico já nos dá uma receita. Honra o teu pai, obedece. Né? Aquele que obedece ao Senhor alegrará sua mãe. Então, é toda uma leitura que vai nos mostrar quais são, eu posso dizer, os mandamentos do pai, da mãe e do filho. E se nós não vivemos bem ao longo desse ano, por motivo de força maior, porque muitas vezes nós trazemos, às vezes, mágoas no nosso coração, alguns desentendimentos, podemos sempre recomeçar, podemos sempre de novo recomeçar no amor, no perdão, na misericórdia, na caridade. E de fato ele vai nos convidando, né, a honrar e a cuidar. E ele vai dizer, cuida do teu pai na velhice, mesmo se sua inteligência faltar, sendo indulgente com ele, né, não menospreze. Justamente porque ele vai falar, né, da relação, como o tempo vai se passando, às vezes vem as doenças, e tudo mais, mas nós precisamos de fato ter esse zelo, esse cuidado por aqueles que um dia nos geraram.
E no final ele termina: pois uma caridade feita a um pai não será esquecida. E no lugar dos teus pecados, ela velará como reparação. Então, eis aí uma receita para bem vivermos esse ano de 2024. O salmo de hoje é o Salmo 127. Felizes todos os que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, tranquilo e feliz. Tua esposa será vinha fecunda no recesso do teu lar. Teus filhos rebento de oliveira ao redor de tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe de Sião e verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Então, felizes são aqueles que não só temem, não só zelam, respeitam o pai e a mãe, mas sobretudo aqueles que respeitam o Senhor e que andam em seus caminhos. E aí o salmista vai lembrar, né? Do trabalho de tuas mãos comerás tranquilo e feliz. Então, peçamos ao Senhor a graça de temermos ao Senhor, de servirmos e termos esse coração disponível, esse coração de serviço que se doa, que zela, que vai até o fim. Assim vai ser abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe de Sião e verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Então, será abençoado aquele que de fato teme o Senhor. Então, que o nosso coração esteja nesse temor, que não deseja ofender a Deus, mas ao contrário, sermos obedientes a fazermos a sua vontade. A segunda leitura é retirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimento de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas, sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, ensinai e ademoestai-vos uns aos outros, e em ação de graças a Deus. Entoem vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele, dando graças a Deus, o Pai. Vós, mulheres, submetei-vos aos maridos como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor. Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não se desanimem. Então, essa segunda leitura tem toda uma lista de recomendação, mas sobretudo uma lista de reflexão. Eu creio que é um exame de consciência, mas também um convite. Né? Já no início vai dizer do que nós devemos ser revestidos. Ele vai dar uma lista de vários verbos que nós precisamos adotar para viver bem esse ano. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, suportar uns aos outros. Não um suporte pejorativo, mas ser suporte do outro, né? Carregar o outro, perdoar mutuamente. Se alguém tem queixa contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, somos convidados a darmos o perdão, revestir-se de caridade e que a paz reine no nosso coração. Então, há toda uma recomendação que é dada. E no final, a leitura, que é muito parecida com a primeira leitura, vai falar desse respeito, dessa honra que devemos ter entre os pais, os filhos, entre o esposo e a esposa. E, enfim, é uma boa leitura para começarmos bem o nosso ano de 2024. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele.
fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram tua salvação, que preparastes em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe: Eis que este menino foi colocado para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então, neste dia em que celebramos a festa da Sagrada Família, peçamos de fato a grande graça de vivermos essa virada de ano nessa escuta de Jesus, de Maria e de São José. Então eu quero desejar a você um belo e santo ano novo, uma boa virada de ano, um bom início do ano de 2024, vivendo essa graça de sermos íntimos, mas sobretudo obedientes ao Senhor, buscando cada dia fazer a sua vontade. Tenhamos um belo domingo, um feliz 2024 e que Deus os abençoe.